Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto é um pouquinho longo, mas é importante para ser lido. 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 31 até o verso 54. Ah, tá, o piso, estou me lembrando aqui. Os irmãos que deram o seu nome, ou que não deram o seu nome ainda, na campanha do piso. O que é a campanha do piso? O piso é para a cantina. Foi feito um levantamento que vai ser necessário 20 metros de piso. Cada metro de piso custa R$35. Então, se você puder ajudar, procure depois a irmã Neili para você poder abençoar a igreja com 1 metro de piso. Ok? Ela já tem os nomes ali, que no domingo ela começou. Se você ainda não falou com ela, está ali com a Marcele, né? Não, com ela, fala. Ah, domingo tem panqueca. 1 é 3, 2 é 5, é isso? 1 é 3, 2 é 5. Panqueca voltada para a questão da cantina no próximo domingo de manhã. Então, estamos cheios de coisa para fazer aí. Participe. Abençoe o reino de Deus, a obra de Deus aqui. 1 Samuel capítulo 17, mais alguma coisa? Não, obrigado. 1 Samuel 17, a partir do verso 31 ao 54. O tema da palavra de hoje é vencendo os gigantes. E o texto nada mais é do que a vitória de Davi sobre Golias. Acompanhe o texto aí, aqui no Data Show, na sua Bíblia, a partir do verso 31. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos dos deuses vivos. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque isso eu nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Toda essa multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os porões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho de Saraim, até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém, porém as armas dele Davi colocou em sua própria tenda. Amém? Ninguém dormiu na leitura não, né? Vocês estão acordados ainda, né? Vencendo os gigantes. Vencendo os gigantes. Essa história de Davi é muito conhecida. Se chamar uma criança lá embaixo, vir aqui, ela vai contar para você essa história. Mas o que a gente pode aprender, mais uma vez, com essa história? O fato, irmãos, é que Davi se coloca numa brecha muito difícil. Porque o exército de Israel, liderado por Saul, estava completamente apavorado. E Davi, em nome do Senhor, eu acredito que Davi até estivesse com medo, mas em nome do Senhor, ele recebe aquela afronta. Irmãos, Golias chamou os soldados de Israel de covardes. Golias falou que aqueles soldados nem homem eram. Se vocês são homens, vocês vêm aqui, não tem homem nenhum para lutar comigo. Afrontava o Senhor. E o povo e o exército de Israel completamente apavorado, Saul completamente apavorado. Então Davi chega para o Saul e fala assim: eu vou lá lutar com esse homem. Mas como se você vai lutar com esse homem se você não tem a mínima condição? Ele é muito treinado, ele é muito preparado. Não só, ele não era gigante só no tamanho, em torno de 3 metros de altura, muito pesado. Não, mas ele era gigante na sua experiência, no quanto que ele era treinado para aquilo. Ele era um guerreiro treinado para tudo aquilo. E Davi, o próprio texto diz que ele, na sua vida ele só matou um leão, só entre aspas, né? Matou um leão e um urso. Não tinha experiência de luta, não tinha experiência com espada, não tinha experiência com absolutamente nada, mas ele tinha um gigante para derrubar. E às vezes, irmãos, nós nos encontramos nessa mesma situação. A gente, com a nossa simplicidade, com os nossos defeitos, com as nossas limitações, a gente olha para o outro lado e tem um gigante diante de nós. Agora, esse gigante precisa ser vencido. Você não vai conseguir fugir. E aí é o verso 32 do texto. Davi disse a Saul: que ninguém desanime por causa dele. Esse seu servo irá e lutará contra Israel. Primeira coisa que a gente precisa fazer para vencer os nossos gigantes, a gente não vai ter como fugir. Todas as pessoas que elas tentam fugir de algo na sua vida, em algum momento essa coisa vai retornar para, no mínimo, assombrá-la. Me responde uma coisa, analisa comigo. O exército de Israel não queria descer para o vale para lutar com Golias. Golias já estava 40 dias ali esperando um corajoso aparecer. Se o exército de Israel batesse em retirada, todo mundo fugisse,
Golias ia embora? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Golias ia embora? Não. Golias nunca mais ia afrontar os soldados de Israel porque os soldados de Israel fugiram. Golias nunca mais ia afrontar. Golias ia falar assim, realmente, eles foram embora porque eles são bonzinhos, não vou matar ninguém não. Golias estava pensando assim, irmão? Não. Fugindo ou não fugindo, Golias continuaria ali. Então, nesse momento, e no momento da nossa vida, fugir não é a solução. Deus deu ministérios para muitas pessoas. Deus deu liderança para muitas pessoas. E o que as pessoas, muitos têm feito? Fugindo. Só que daqui a pouco, esse chamado, essa vocação, vai voltar a assombrá-lo. E aí, você não vai? E aí? Deus está te chamando de novo. Você não aceita o chamado? Será que a gente não percebeu, irmãos, que quanto mais a gente foge, o fugir nosso não elimina o problema? Vamos falar do grande fugitivo da Bíblia, que foi Jonas. O fato de Jonas ter mudado a rota da sua caminhada encerrou com o problema em Nínive. Ele conseguiu ainda mais problemas para ele. Os problemas só se amenizaram quando ele foi lá para resolver o problema de Nínive, que era para pregar a palavra. Mesmo que não houvesse nenhum ali no exército de Israel corajoso, tinha que surgir alguém que se não fosse Davi. Óbvio que Deus tinha um plano na vida de Davi. Davi já tinha sido ungido rei. Ninguém sabia. Mas aquilo ali já era parte da unção de Deus derramada sobre Davi. E aí Davi vai para a luta, encara o gigante, encara aquele problema, encara aquele desafio, porque ele vai em nome do Senhor dos Exércitos. A fuga de Davi poderia matá-lo. A fuga de Davi traria destruição para o seu exército. O povo de Israel seria massacrado. Irmãos, a fuga do propósito de Deus, só se tem um prejudicado, eu. Eu sou o único prejudicado quando fujo de Deus. Eu sou o único prejudicado quando eu digo não para Deus. Eu sou o único prejudicado quando eu digo, Senhor, não quero isso, não quero fazer isso. Quando Deus tem um plano diretamente, endereçado diretamente para você. Ele diz lá em Jeremias 29:11, porque os meus planos, os meus pensamentos, os meus caminhos são maiores do que os seus. E aí Deus coloca um desafio diante de você e você se acha incapaz. Não é tempo de nos acharmos incapazes. É tempo de nós colocarmos a nossa fé em ação para vencermos os nossos gigantes, porque eles não vão sair de lá se a gente não assumir o nosso papel. Eles não vão ser incomodados. Eles vão continuar sem ser incomodados. Durante muito tempo, a igreja brasileira deixou de encarar os seus gigantes e ficou de dentro das suas paredes. E o gigante foi avançando. Hoje o gigante está em proporções enormes. Se nós fugirmos à luta contra a prostituição, contra os valores daquelas pessoas que são contrárias aos nossos valores, contra as drogas, a criminalidade, a igreja achou que nunca ia chegar. Só que algumas igrejas começaram a ter suas entradas, como aqui em São João tem. Igrejas que para você chegar nelas você tem que passar por barricadas. Mas por que isso? Porque obviamente Satanás aumentou a sua ação, mas também porque durante muito tempo igrejas fugiram da sua responsabilidade, fugiram do gigante, e o gigante continua lá. A fuga não é uma opção interessante para vencer o seu gigante, para vencer o problema. No verso 37, Davi vai dizer, o texto vai dizer no verso 37, e Davi continuou, se o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará das garras desse filisteu. Se o Senhor já te deu vida para chegar aqui, nada pode impedir de você alcançar a sua vitória. Só que você não pode fugir da sua responsabilidade. Não pode fugir do desafio. Nós acabamos de cantar uma canção que diz, o Deus do impossível não desistiu de mim. Mas no nosso cotidiano, muitos acham que muitos estão vivendo como se o nosso Deus fosse limitado.
Porque Ele tem nos dado desafios, a gente tem fugido, achando que Deus é incapaz de me fazer vencer. Não, querido. Deus tem poder. Assim como Ele fez um jovenzinho pequenininho acertar uma pedra num gigante de 3 metros, Ele pode fazer você vencer qualquer gigante, mas nem sem que você fuja. Só que você não pode fugir. Você tem que encarar o problema. Você vai fugir, o problema vai voltar para o mesmo lugar. Você vai dar uma volta e você vai voltar para o mesmo lugar. E o problema vai continuar lá. Não é tempo de fugir. Nós não temos mais o tempo de fugir. Vá. O Senhor é com você. O povo de Israel estava lá. Já estudamos lá embaixo que o povo de Israel podia ter por um outro caminho, mais curto. Mas esse caminho mais curto, os filisteus iam pegá-lo. Então Deus leva eles por um caminho onde eles têm que passar pelo Mar Vermelho. E aí chega no momento do mar, Moisés vai, se ajoelha e ora. E Deus olha para Moisés e fala, você está orando. Por que você está orando? Diz ao povo que marche. Não é para desviar para a direita, não é para a esquerda, não é para fugir, não é para voltar para o Egito, é para continuar avançando. Não fuja daquilo que Deus tem preparado para você. Não fuja do propósito que Deus tem te dado. A fuga só te prejudica. Você que não vai ver milagre, é você que não vai ver libertação, é você que não vai ver família sendo salva. Não fuja daquilo que Deus tem plantado no teu coração. Ele tem muito mais para fazer, desde que você decida não mais fugir dele. Segundo lugar, você não deve aceitar a derrota e o desespero e o desprezo. Olha o verso 42 ao 44. O texto diz assim: o filisteu olhou e vendo Davi o desprezou, porque era apenas um moço ruivo de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou a Davi. E disse mais a Davi: vem aqui que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Só nesse texto aqui, Golias desprezou Davi, desdenhou e caçoou dele. Um homem da sua categoria de lutador, de guerreiro, olhou para aquele menino e falou assim: quem é esse menino? Eu sei que esse rapaz só está aqui porque ninguém quis vir. Mas o que vocês estão pensando que eu sou? Eu vou acabar com ele. Eu vou destruir ele. Eu vou dar a carne dele para as aves do céu comerem. Imagina os soldados. Imagina os irmãos de Davi. Os irmãos de Davi já estavam igual os irmãos de José. O que eu vou falar para o meu pai? Vou falar que o animal comeu ele. Vou arrumar uma túnica, vou molhar de sangue e falar assim: o leão matou teu filho. Não foi isso que os irmãos de José fizeram? Os irmãos de Davi já estavam pensando: o que eu vou fazer? Esse moleque, olha quando esse moleque se meteu. Mas eles não sabiam que eles estavam lidando com o ungido do Senhor. Ao contrário do que muita gente prega, você que entregou a sua vida a Jesus, que tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é um ungido do Senhor. E ninguém pode desprezar, desdenhar ou caçoar da sua fé. Ninguém tem o direito de dizer que o teu Deus não pode fazer. Não aceite ninguém desdenhando e nem vilipendiando a sua fé. Não aceite dizer para você que você não vai conseguir, porque como nós acabamos de cantar e como nós conhecemos durante toda a nossa história, nós servimos ao Deus do impossível. E se nós servimos ao Deus do impossível, Ele pode fazer possível. Nós servimos ao Deus que traz à existência aquilo que não existe. Aquele que abre a porta onde não tem espaço, onde não tem lugar. Que fecha a porta e que abre a porta onde não tem. Então ninguém pode chegar para você e falar assim: você não vai conseguir, você não vai ser curado, você não vai resolver esse problema. Você vai porque você serve a um Deus do impossível. Amém? Em outro momento da Bíblia também, para a gente poder passar para o terceiro ponto, para a gente caminhar para o final, os 10 espias lá de Números. Vamos vigiar, vamos espiar a terra, 12 espias. Aí os 10 voltam dizendo que
apesar de Deus ter falado tudo a verdade, mas não dá para a gente ganhar aquela terra, porque tem muitos gigantes. Também tinha gigante lá. Tinha um povo para ser vencido. Mas Josué e Caleb falaram assim, não, o Senhor vai nos dar. Se Ele nos prometeu, Ele vai nos dar. Nós precisamos estar no mesmo grupo de Josué e Caleb. Apesar das circunstâncias dos gigantes, não interessa. Deus vai nos dar. Ele nos prometeu. Por que a gente está desanimado? Por que a gente está triste? Por que a gente está abatido? Nós servimos a um Deus de alegria, um Deus de festa, um Deus que cura, que liberta, que salva o pecador, que te trouxe aqui hoje, que te dá saúde, que dá vida. É tempo de nos alegrar, irmãos, porque o Senhor está cuidando de tudo em nossa vida. Agora, você não pode aceitar que as pessoas venham diminuir a sua fé, muito menos diminuir o seu Deus, porque eles não sabem o que Deus já fez na tua vida. Mas você pode falar para eles. Você pode falar para eles. Nós precisamos estar no grupo de Josué e Caleb. Aqui não. Aqui não tem ninguém, não aceito ninguém cristão dizer que não dá. Até o último momento nós vamos firme. Vai dar. Aí a vontade de Deus é feita. Amém, glória a Deus. Mas enquanto isso, luta, persevera, ora, chora até o fim. Para que Deus venha conceder aquilo que deseja o teu coração. Sempre foi assim, irmãos. Quem sabe na misericórdia do Senhor Ele pode conceder aquilo que... Agora você precisa entender que você serve um Deus que pode te dar vitória sobre qualquer gigante. Qualquer gigante. Qualquer gigante. Qual é o seu gigante nesta noite? Qual é o seu gigante? Qual é o seu Golias que você está enfrentando? O que você olha para hoje para a tua vida e você diz, é impossível, Senhor. Isso é impossível acontecer. O que é? Eu quero dizer para você que aquilo que para você... Tem até uma música, né, que diz isso, né? Aquilo que parece para você ser impossível, para Deus é possível. Aquilo que para você parece sem solução, para Deus tem saída. O que você não pode é aceitar a derrota. E não pode aceitar que venham filhos de Belial, filhos do diabo, dizer para você, não, você não vai conseguir, você não tem capacidade, você não tem condições. Isso você não precisa brigar não, só fazer, está repreendido. Está repreendido. Aí, Senhor, eles verão aqui que tem Deus, eu sirvo a um Deus poderoso. Eles vão ver que tem Deus, o Deus de Israel é o meu Senhor. Eles vão ver. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, habita em mim. Eles vão ver a minha vitória. É assim que a gente tem que caminhar, irmãos. Foi assim que Davi caminhou. Preste atenção que Davi responde na mesma altura. Você vai fazer isso comigo? Eu também vou pegar você, vou entregar as árvores do céu, vou humilhar, massacrar, vou acabar com você. Porque eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. Estou indo no meu nome, não. Estou em nome do Senhor dos Exércitos. Um pouquinho antes do texto ele fala, quem é esse circunciso que ele está falando? Quem esse cara pensa que é? Quem está afrontando a nossa fé? Ele está afrontando o nosso Deus. Que é isso, cara? Vocês estão doidos? Não pode aceitar. A gente não pode aceitar. Agora, por que Davi venceu? Acabei de falar, Davi disse, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que muita gente fracassa? Porque vai na sua própria força. Olha o verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi não estava indo sozinho. Davi estava indo na força do Senhor. Muita gente fracassa porque vai na sua própria força. Eu já falei aqui numa ministração pela manhã aqui, no nosso momento de oração. A precipitação leva ao pecado. O que é a precipitação? É você não aguardar com paciência o tempo de Deus. E aí você vai, se intromete na obra de Deus, se intromete no plano de Deus, se mete naquilo que Deus está, no processo que Deus está preparando para o teu propósito. E aí o que acontece? Dá tudo errado. Mas por que dá tudo errado? Porque você foi na sua própria força. Deus está clamando, está chamando você nesta noite para você vir na força dele, não na força do seu braço.
Lá no Salmo, agora não me lembro, agora não recordo o Salmo, mas o salmista vai dizer, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. Enquanto alguns confiam na sua força, na sua inteligência, no seu conhecimento, no seu dinheiro, nas suas posses, no seu poder, nós continuaremos confiando no Senhor. Só assim que a gente vai vencer os nossos gigantes. Não adianta você querer usar a sua força, não adianta você querer usar a sua inteligência, o seu conhecimento, ou as suas posses, o conhecimento da sua esposa, do seu marido. Não adianta, nós precisamos ir na força do Senhor. Não podemos ir sozinhos, nós não temos força para tal. Se Davi chega diante de Golias e fala assim, eu vou lutar contra Golias, vou lutar porque eu matei o urso e o leão. Se eu matei o urso, eu mato esse cara aí. Se ele não fizesse menção do nome do Senhor, ele seria derrotado. Nós precisamos fazer menção do nome do Senhor nas nossas lutas. Nós precisamos fazer menção do nome do Senhor nas nossas crises, porque só Ele pode nos tirar de lá onde nós nos colocamos, ou onde nós fomos parar. A força de Davi nunca seria suficiente. Ele precisava dos deuses dos exércitos. E como aconteceu, Davi acertou a pedra bem na testa. Agora, não sei se você prestou atenção na leitura do texto, que vai dizer o seguinte, verso 40, e aí eu vou terminar. Verso 40. Davi pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas no ribeiro e as pôs no alforje de... No alforje de... No alforje de quê, irmãos? Davi era o quê? E aí ele colocou as pedras no alforje de... Você leu aqui também, junto comigo, que Saul colocou a armadura e espada na mão de Davi. Davi não conseguiu andar. O que Davi fez? Botou tudo para fora. Não vou conseguir lutar com esse cara. Sabe o que é isso, irmãos? A gente precisa entender que é com o que nós temos e o que somos é que Deus vai fazer a vitória acontecer. A vitória vem de acordo com aquilo que eu tenho que sou. Não adianta você querer inventar. Não adianta você inventar artifícios, inventar rituais. Tem gente que inventa rituais, inventa um monte de maluquice, achando que Deus... Eu vivi uma época muito assim. Lá, um pouco antes de conhecer a Natália, eu passei um momento muito difícil. E eu achava que era na minha força. Eu comecei a inventar um monte de maluquice. Eu comecei a inventar um monte de rituais, um monte de loucura. Eu falei, e aí eu comecei a perceber que aquilo não estava me levando a absolutamente nada. Porque Deus queria me curar e resolver a minha situação desse meu jeitão aqui. Sem querer inventar coisas, sem querer que eu assumisse papéis dos quais eu nunca quis assumir. Querer ser uma pessoa que eu nunca quis ser. Deus, mesmo você passando por problemas, você com todas as suas limitações, é desse seu jeitão aí, desse seu jeitinho aí, que Deus vai te trazer a vitória. Deus não vai inventar uma outra pessoa para te abençoar. Ele vai abençoar você e através de você. Davi era pastor. Na hora de pegar as pedras para matar os gigantes, ele usou os seus instrumentos de pastor. Você é uma mãe. Para salvar os seus filhos, para salvar a sua casa, Ele não vai te transformar numa executiva de sucesso. Ele vai te transformar em uma mãe poderosa de oração. O pai é a mesma coisa. Ele não vai te transformar num grande executivo da maior empresa multinacional para você salvar a tua casa. É desse jeitão aí que você vai ser o homem, o chefe do lar e Deus vai te abençoar. Se você foi um filho até agora complicado, ou um filho que ajuda, mas que traz problema, ele vai fazer você ser transformado, mas ele vai te transformar num super filho do dia para a noite. Ele vai te usar do jeito que você é. Para quê, pastor? Para mostrar para você que Ele é Deus. E que assim como Ele usa alguém todo errado como Davi, Ele pode usar alguém todo errado como eu e como você. Não invente. Não fique procurando. A gente teve aqui problema, irmãos,
situações. Eu posso falar aqui porque já foi dito em público e eu vou terminar. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando o filho da irmã Marlene Abelha foi assassinado. E ela ficou desesperada porque ela queria saber quem foi o assassino. Aí o que ela fez? Ela chegou a ser excluída na época, ela foi a um centro espírita. Irmão, se Deus nos deu aqui, se Deus te colocou aqui, por que você vai procurar outro lugar para ter resposta que não vai adiantar em nada na sua vida? É óbvio que a mulher, uma mãe quer a justiça pelo seu filho que morre. Mas não é procurando outras vidas, outras crenças, outras religiões, outros caminhos que Deus vai te dar a resposta. Às vezes a gente inventa caminhos que não é para inventar. A gente quer ser alguém que a gente não é, quando na verdade Deus quer que a gente desse mesmo jeitinho aqui, para Ele que possa fazer uma grande obra em nós e através de nós, para nós vencermos os nossos gigantes. Em que momento da Bíblia diz que Davi, para vencer Golias, ele deixou de ser pastor? Não! Ele continuou sendo ruivo, pequeno, pastor de ovelhas, que destruiu os gigantes, que venceu os gigantes. A mesma coisa Ele vai fazer com você. Do seu jeitinho, da sua maneira, com os seus limites, com os seus defeitos, com as suas crises, até com as suas pirraças e malcriações, porque Ele é Deus, Ele é nosso Pai. E a gente de vez em quando faz as nossas pirraças e nossas malcriações, e mesmo assim Ele vai nos fazer vencer, porque Ele é Deus. E que Ele nos abençoe.